ao canal Lu Física. Eu sou a Lu, o avatar do canal Lu Física. Hoje aprenderemos notação científica, ordem de grandeza e prefixos da unidade da CI. Vamos embora para a aula? Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele like e seguir a gente nas redes sociais, no @lufísica, tanto no Instagram quanto no Facebook. Agora vamos começar a aula. Gente, a notação científica vai servir tanto para cálculos com números muito grandes quanto para números muito pequenos. Eu sei que os alunos odeiam potência de 10, mas é importante trabalhar com esses expoentes e com essas potências. Quando vocês conhecerem números gigantes, vocês vão ver que realmente é necessário. A regra utilizada para o uso da notação científica vai ser, você vai ter um número que vai multiplicar essa potência de base 10, que tem que estar entre 1 e 10. Porque ele não pode ser zero. Então, você não pode ter meio vezes 10 elevado a 2. Não, isso não é notação científica. Notação científica, ele tem que começar ou com 1 ou com 9,999, mas ele tem que estar ali entre 1 e 10. Se ele for 10, na verdade, você vai colocar 1 vezes 10 elevado a essa potência. Então, esse número entre 1 e 10 vai estar multiplicado pela potência de base 10, elevado a esse expoente n aqui, que vai pertencer aos números inteiros. Pode ser tanto positivo quanto negativo. Vai depender para onde você vai andar com a sua vírgula. Isso que vai definir se o seu expoente é positivo ou negativo. Neste exemplo aqui, nós temos a distância média entre a Terra e o Sol, que é de aproximadamente 149.600.000 quilômetros. É um número muito grande e fazer contas com ele vai ficar muito difícil. Então, a gente passa para a notação científica. Para a gente utilizar a regra de notação científica, a primeira coisa é pegar esse número grandão que a gente tem aí, a distância média entre a Terra e o Sol, e transformar, achar aquele A, né? Aquele número entre 1 e 10. Como é que você vai fazer isso? Você vai contar. Quando ele for grande, você vai andar com a vírgula para a esquerda. Quando ele for pequeno, você vai andar com a vírgula para a direita. A vírgula estaria aqui no último zero. E você vai contar quantas casas você vai andar para poder ficar com um número entre 1 e 10. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que eu parei no 8? Porque se eu parar no 4 aqui, eu vou ter, na verdade, 14. Se eu parar no 9, eu vou ter 149. Então, são 8 casas até eu ter o número 1,496 vezes 10, aí elevado ao número de casas que eu andei com a vírgula. 8. Como eu andei para a esquerda, esse expoente vai ser positivo, não se esqueçam disso, para vocês não se confundirem na hora de fazer. Mas a gente não costuma colocar um número com 3 casas decimais, assim, não é o normal. O normal geralmente são uma, no máximo 2 casas decimais. Então, a gente faz um arredondamento. Para quem não lembra de arredondamento, eu estou deixando um PDF aqui embaixo na descrição, com toda a aula, em forma de mapa mental e tudo mais, bem resumidinho, que vai ter arredondamento, todo o conteúdo da aula e uns 2 exercícios para vocês fazerem, que são de múltipla escolha, bem facinho para vocês poderem fazer, estilo exercício do vestibular e Enem. Então, o arredondamento vai ser o seguinte, a gente tem esses 3 números, eu quero ficar com uma casa decimal. Poderia ficar com 2, mas eu quero ficar com uma casa decimal. Então, eu vejo, a primeira casa decimal aqui é o 4, a segunda casa depois dela é o 9. Então, pela regra de arredondamento, se o número for maior que 5, eu tenho que somar 1 na casa decimal anterior. Se ele fosse menor que 5, eu poderia simplesmente abandonar. Como 9 é maior que 5, eu somo mais 1 na primeira casa aqui, no 4. Aí, a gente vai ter, eu botei esse símbolo aqui de aproximado, que é o certo quando você for fazer um arredondamento, né? Nossa distância D, da Terra até o Sol, é de aproximadamente 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros. Sempre botem a unidade de medida. Se está em quilômetro, bota em quilômetro. Que isso geralmente faz vocês perderem ponto com os professores de física aí. Agora é o exemplo do número muito pequeno que eu tinha falado lá na frente com vocês, né? Esse número aqui, cheio de zeros, tem 30 zeros mais 919 quilos, é a massa do elétron. Vocês podem ver uns elétrons aqui. O elétron orbitando aqui no hidrogênio, em torno do núcleo aqui do hidrogênio, e os elétrons aqui orbitando em torno do núcleo do sódio.
Essa massa, geralmente a gente está acostumado a ver nesse formato aqui já de notação científica na universidade. Mas o seu professor, se quiser te passar, pode passar esse número grandão aqui e pedir para você passar para notação científica. Como é que você vai fazer isso? Em vez de andar com a vírgula para a esquerda, você vai andar com ela para a direita. E tudo que você andar para a direita, todos os números de casa aqui, que eu já falei para vocês que são 30 zeros, se vocês quiserem contar aí, vocês podem contar. Eu não vou contar para o vídeo não ficar muito longo. Vocês podem contar e vocês vão ver que quando você chega aqui no 9, tem que parar no 9, que senão fica 91. Se parar antes do 9, fica 0,9. A gente sabe que a regra é não ter zero e é estar um número entre 1 e 10, né, pro nosso A. Então, a gente vai parar aqui no 9, a gente vai ficar com 9,11. Nesse exemplo aqui, vocês podem ver que a gente está com duas casas decimais. No outro, a gente botou uma, nessa aqui a gente botou duas. É o comum, no máximo duas. E tudo que você andar com essa vírgula que está aqui para a direita vai ser o seu expoente negativo. Então, como são 30 zeros mais esse 9 aí, a gente tem 31 casas andadas, então vai ser menos 31. Então, a gente vai ter o 9,11, que é o nosso A, vezes 10 elevado a menos 31, que é o número de casas que eu andei, quilos. Não esqueçam da unidade. Agora, vocês já sabem notação científica, tranquilamente, vocês podem fazer a ordem de grandeza. A ordem de grandeza, geralmente, vocês vão ver para o ensino médio mesmo. E a ordem de grandeza vai ser o quê? Você vai ter o resultado de uma estimativa de uma grandeza através de uma potência de base 10. Então, na ordem de grandeza, só aparece a base 10 e o expoente. Não vai aparecer aquele A da notação científica. Aqui nós temos o A da notação científica, formato de notação científica, e aqui a regra para você saber. Esse A ele vai ser necessário? Vai. Primeiro você vai pegar aquela estimativa, no caso a distância da Terra até o Sol, vai passar para a notação científica e depois você vai dar a ordem de grandeza. Então, a ordem de grandeza você vai ter que analisar o A para saber como é que vai ficar esse expoente aqui da ordem de grandeza. Se o seu A for menor que 3,16, você apenas repete a potência de 10 da notação científica. Simplesmente repetir, bota a unidade de medida lá e tá tudo certo. Se o seu A for maior ou igual a 3,16, você vai ter que somar 1 no seu expoente. Calma, não fiquem confusos, a gente vai ver um exemplo para isso ficar melhor, para vocês entenderem. A gente voltando aqui para a nossa distância média da Terra até o Sol, a gente vai analisar esse 1,5 aqui. Como é que vai ficar a ordem de grandeza dessa distância média? Bem, a ordem de grandeza vai ser o seguinte, a gente vai analisar o A. 1,5 é maior, é igual ou é menor que 3,16? Bem, você deve estar dizendo aí que é menor que 3,16 e você está certo. Bem, então o que eu faço? Como é que era a regra? A gente simplesmente tem que copiar isso aqui. A gente vai copiar a potência de 10 elevado a 8 e repetir a unidade de medida. Vão ter unidades de medida estranhas, alguns exercícios para vestibular vão falar para vocês, pessoas, copos, cigarros, balões, e vocês vão ter que escrever aqui. Não pode esquecer a unidade de medida. Se for o Enem, ele é múltipla escolha, vai ter lá, né? Mas se for discursiva, como vestibular da UERJ, vocês vão ter que colocar aí a unidade de medida, porque senão vocês perdem ponto. A massa do elétron, que a gente também tinha visto, é um número aqui que tem um expoente negativo, e aí pode causar alguns problemas para vocês, se vocês não souberem trabalhar com isso. Você vai analisar o seu A novamente, peguei aqui, ele é 9,11, e aí você se pergunta se 9,11 é maior que 3,16, é menor ou é igual. Claro, ele é maior do que 3,16. Então, a sua ordem de grandeza, como é que vai ser? Aquela regra do N mais 1. O seu expoente vai ser N mais 1. Se eu tenho menos 31, mais 1, na verdade, é como se eu estivesse pagando uma dívida, né? Então, você vai ter esse expoente menorzinho aqui. Então, você conseguiu mais uma casa, digamos assim. Então, vai ser menos 30. Repetindo a unidade de medida, você tem uma ordem de grandeza da massa do elétron de 10 a menos 30 quilos. Os prefixos do SI agora servem para o pessoal da faculdade, vai servir para o seu vestibular ou para o seu Enem aí. Você com certeza já viu isso desde o ensino fundamental. Nossas unidades de medida são metro, litro, segundo e etc.
E você já deve ter visto, por exemplo, o quilômetro. O que é o quilômetro? Você vai analisar, essa tabela tem lá no PDF na descrição. Nada mais é do que você multiplicar por 10 a 3. Então, o fator dele é 10 a 3, aqui está o quilo e aqui está o símbolo, para vocês saberem como trabalhar com isso aqui. Então, o quilômetro é o metro vezes 10 a 3. Então, sempre que você vê essa letrinha aqui na frente da sua unidade de medida, você vai multiplicar pelo seu fator para chegar, por exemplo, eu quero passar de quilômetro para metro. Multiplica por 10 a 3, que é a mesma coisa que multiplicar por 1000. E aqui, por exemplo, o centímetro, né? Que é o centi, né? Você vai multiplicar 10 a menos 2 para chegar a metro, né? Que é a mesma coisa que dividir por 100. Se vocês tiverem dúvida com potência de base 10, deixa aqui nos comentários. Trabalhar com expoente, potência, etc., vocês deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo para vocês a respeito. Da multiplicação, soma, subtração, potência vezes potência. Eu posso botar aqui para prefixos do SI, é um exemplo que a gente utiliza na relatividade, aqui é uma fórmula que a gente usa na relatividade. Apenas quem está na faculdade deve ter visto essa fórmula. Se não viu, vai ver. É física 4 ou física moderna, que é massa, energia de repouso, é aquela energia que o corpo está em repouso. Bem tranquilo, né? É massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Esse Czinho aqui, em vez de velocidade, é o que simboliza a velocidade da luz, que também é um número muito grande, que também a gente vê em notação científica. Eu só não coloquei aqui porque ele é muito comum. Você facilmente dá um Google aí e você consegue achar quanto é que é a velocidade da luz. É 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá? Você vê, ó, eu não falo nem ele com número grande, né? Eu falo direto ele em notação científica, já é o costume. Essa fórmula aqui, quem criou foi Einstein. A relatividade foi lá um conceito de 1905, bem antigo, mas até hoje é super atual. E por que eu peguei isso aqui para vocês poderem olhar os prefixos das unidades do SI? É o seguinte, gente, olha, quando você vai calcular aqui, esses dados aqui eu peguei num livro, a massa, a energia de repouso do elétron é 511 quilo, porque a gente conhece o casinho do quilo, né? Elétron-volt. O pessoal do ensino médio não deve nem saber o que é elétron-volt. É um outro tipo de energia, não é apresentado em Joule, tem um fator de conversão, mas não cabe eu ensinar isso aqui para vocês no momento. Eu vou fazer um vídeo com relatividade para o ensino superior. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem assistir, tudo bem. Bem, então o que eu falei para vocês? Se o professor perguntar, eu quero passar essa energia de repouso de kV para volt, o que você vai fazer? Você vai precisar saber os prefixos, né? Então, a gente sabe que o quilo é 10 a 3, o fator dele. Então, eu sei que se eu quero passar para electrovolt, basta que eu multiplique esse 511, que é aquele nosso Azinho, né? Se eu quero passar de kV para electronvolt, basta que eu multiplique pelo seu fator do quilo, né? Que é o 10 a 3. Então, é 511 vezes 10 a 3 eletronvolts. Eu poderia ter acrescentado aqui os 3 zeros, mas eu só quis mostrar para vocês o fator, tá? Na multiplicação, é só vocês multiplicarem por 1000, que é a mesma coisa que 10 a 3. O próton. O próton tem uma energia de repouso de 938 mega eletronvolt. Esse mesmo mega da internet da casa de vocês. Esse mega, o mega da internet da casa de vocês é 10 a 6 bytes. Então, é multiplicado por 10 a 6. E é exatamente o que vocês vão fazer aqui para o próton, para a energia de repouso do próton. Se eu quero passar de mega eletronvolt para eletronvolt, basta que eu multiplique pelo fator do mega. E o fator do mega é o quê? 10 a 6 eletronvolts. O átomo de urânio, ele é 225 gigaelectrovolts. É igual esse giga da internet do seu celular, igual esse giga que vem na memória do seu telefone. Esse giga do seu telefone é, na verdade, 10 a 9 bytes. E nesse caso aqui, de giga eletronvolt para eletronvolt é 225 vezes 10 a 9, que é o fator giga aqui, vezes eletronvolts. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Não esqueça de dar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para novas notificações e seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima.